existem vários impactos na inadimplência educacional. E aqui hoje eu quero me ater principalmente quando o assunto são faculdades, universidades, e quero tratar sobre a geração Z, essa turma jovem que nasceu aí entre anos 90 até 2010. É bem interessante a relação da geração Z com o endividamento, não só o endividamento educacional. Vou falar um pouco primeiro sobre o endividamento da geração Z como um todo, para nós afunilarmos e chegarmos na educação. Pesquisas recentes, tendo como fontes o IBGE, o Serasa Experian, o SPC Brasil, mostram que é muito alto o nível de endividamento da geração Z. Isso por vários motivos. Quando perguntado para a geração Z, por exemplo, por que eles devem ou por que eles deveram, a principal atribuição que essa geração coloca é a perda do emprego ou não ter a empregabilidade. Isso é um dado muito sério, um dado muito delicado de ser tratado. Outro ponto ainda que implica diretamente no endividamento da geração Z é que por mais que eles estejam hoje num mundo altamente conectado, eles estão conectados, mas as formas de ver e de lidar com o dinheiro, de lidar com o crédito, de lidar com as compras, é como se não tivesse acompanhado a evolução tecnológica. Não é? Eles compram por impulso, compram por conta da influência, por exemplo, de um influenciador digital, gostam de mostrar aquilo que compraram, não se preocupam ali com o investimento, não tiveram ou não têm a educação financeira necessária. Então são muitos os aspectos aí que levam ao endividamento dessa geração Z. E por conseguinte, isso impacta também diretamente na educação. Só para se ter uma noção, FIES em 2022 fez um levantamento em que mostrou que mais de 1 milhão de jovens deviam o FIES, mais de 50% da quantidade de alunos contemplados por essa modalidade aí de financiamento do governo. E é bem interessante, né? Porque imagina só, a ideia do projeto é o quê? Que você se forma e que depois você consegue o trabalho e aí vai pagar ali aquele crédito, aquele financiamento que você teve. E não é o que acontece por conta, inclusive, do próprio endividamento e por conta de não ter a empregabilidade ou de perder o emprego. Então é um dado muito delicado. E aí agora eu volto aqui para o gestor educacional, para você de faculdades. Então como lidar com essa situação? Então imaginem só que nas faculdades nós estamos falando de geração Z, que é justamente o público que está aí na sua faculdade, que está querendo ter formação, ter conhecimento e ir para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo, contraditoriamente, ele não tem um bom controle financeiro, ele tem um alto grau de endividamento, ele tem carnês de lojas, não sabe usar o crédito corretamente. Outro ponto ainda da geração Z, a geração Z é muito conservadora ainda, segundo dados aí das pesquisas de SPC, Serasa. Apesar de estar no mundo digital, eles ainda lidam com o investimento de forma analógica. A grande maioria ainda mantendo dinheiro, por exemplo, na poupança, guardando em casa ou mesmo na conta corrente. Ou seja, enquanto se fala de criptomoedas, a geração Z ainda está no modo analógico quando o assunto é investimento, é poupar. Então, como lidar com isso dentro da instituição de ensino na faculdade para que você possa ter o recebimento das suas mensalidades? E claro, num cenário como esse não vai ser prioridade o pagamento das mensalidades, pelo consumo desenfreado, por outras prioridades e pela legislação na educação proteger o devedor. Você não pode tirar o aluno da sala de aula, você não pode reter os documentos. Então, é fundamental que você, gestor educacional, na sua instituição, na sua faculdade, tem ações muito práticas, muito precisas, que seja de orientação da geração Z, por exemplo, que aqui o foco é a geração Z hoje, que seja orientação, mas que seja também uma política muito clara e objetiva de recuperação de crédito, independentemente do formato, se é interno, se é terceirizado, por que meio ele acontece. Então pense nisso, muita atenção na geração Z, porque ela é que consome o serviço, principalmente da educação, e se nós não tivermos a solvência, o recebimento, que essa geração possa dar prioridade na educação, e essa prioridade não vai ser pela educação que ele teve de base, não vai ser pela mudança do hábito de consumo dele. Essa mudança tem que se dar principalmente partindo da sua instituição de ensino para promover ações que levem aí a essa geração Z dar prioridade ao pagamento, ao honrar ali a data do vencimento da mensalidade, e assim você possa ter controle financeiro da sua instituição e possa crescer cada vez mais.